me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que disse aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Pegue água para mim. Se eu tivesse igual o João Batista no deserto, eu não sei o que seria de mim, eu não conseguiria evangelizar. Eu escrevi uma introdução acerca do que eu quero falar aqui, porque às vezes eu temo falar sem refletir e falar alguma bobagem, e às vezes nós escrevendo, nós escolhemos melhor as palavras na nossa reflexão. Bom, nesta parábola nós vemos uma mulher que depende, espera e confia num juiz iníquo. É um mau juiz. Ela só tem ele. Ele é o juiz. Ele não teme a Deus, mas é o único para lhe socorrer. É o único que pode ajudá-la contra a sua injustiça sofrida. Nós lemos a parábola e nós vemos então Cristo, ele faz uma comparação. Se este juiz, sendo mau, ajudou a mulher, quanto mais o Pai Celestial ajudará os seus, aqueles que perseveram em depender, esperar e confiar nele. Fazer isso é ter fé. Depender, esperar e confiar. Mas quando eu voltar à terra, encontrarei fé, disse Jesus. Aquela mulher dependia, esperava e confiava num juiz iníquo. Jesus compara isso com o ter fé. Ter fé é confiar em alguém. Ter fé em Deus é confiar em Deus. Fé é manter um relacionamento com uma pessoa e acreditar que ela não decepcionará sua confiança. Você confia em Deus? Você o ama, sendo tu fraco. Tu confias porque é fraco e sabe que ele é forte. Somos cegos, mas ele é o guia. Nos perderíamos em mentira se não olhássemos para ele com olhos fixos, pois ele é a única verdade. Então, não há outra coisa a fazer senão dependermos totalmente dele. Ele é o caminho, é a verdade, ele é a vida. Deus diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. Perdoe seu irmão todas as vezes que ele lhe pedir perdão. Não guarde rancor ou alimente o ódio. Se tiveres 2 casacos, dê um àquele que não tem. Ore pelos teus inimigos, para que o Pai os salve também. Não empreste nada pensando em receber com juros. Não dê nada a ninguém esperando receber algo em troca. Deus diz: eu perdoo todos os teus erros, dou-te uma nova vida com sentido, reservo um lugar bom para ti quando morreres, e enxugarei dos teus olhos toda lágrima de sofrimento. Como pode, então, alguém dizer que a fé é cega? Você viu a exigência de Deus? Como Deus estrutura a nossa religião? O que Deus exige de nós para provarmos a nós mesmos que o seguimos, que dependemos e confiamos em Deus?
É claro, isso é só alguma das coisas. Como pode então, após essa leitura, alguém dizer que a fé é cega? Ou que a religião é o ópio do povo? Eis que surge a era da razão. O mundo andou em trevas até agora, disseram os iluministas, no ano de 1700, 1800. Observe como o diabo irá manipular a linguagem. Em nossos livros de história, o período medieval, ele é conhecido como a Idade das Trevas. O período medieval vai ali de Agostinho até a Renascença, até o ano de 1500, mais ou menos, se não me falha a memória. Mas a Idade Média vai ser um período de filosofia cristã, de desenvolvimento moral e intelectual. É verdade que a igreja se perdeu neste período também no meio da política. Mas foi nessa época, por exemplo, que surgiu a universidade e a cultura cristã que agora é destruída. O diabo, como quer destruir tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que remete a Deus, então, o que o diabo faz? Um período de filosofias tenebrosas, de filosofias que matarão a alma da civilização, será chamado de o século da luz. Olha o que o diabo fará na modernidade. Isso está em nossos livros. O período de desenvolvimento intelectual e moral cristão na sociedade é conhecido como o período das trevas. E o período da filosofia, uma filosofia que irá assassinar as almas dos indivíduos, será chamado de o período da luz. Porque então o diabo vai começar a brincar com as palavras. Nós repetimos isso ainda hoje, nas nossas escolas isso é ensinado. Entre os nossos heróis nacionais está o perverso iluminista Marquês de Pombal, inimigo da fé. É vendido nas escolas como o homem da pátria. Neste período, em torno da Revolução Francesa, a Revolução Francesa, que é anunciada como algo bom nas escolas, mas que foi controlada por Satanás para roubar, matar e destruir. Neste período, o teólogo foi substituído pelo filósofo. A Bíblia passou a ser interpretada de um novo jeito, com um método chamado de crítica textual. Este recurso nada mais foi desenvolvido para mostrar, para provar, para ter um argumento para provar que a Bíblia contém erros. No século da luz, o século da luz, o que significa isso? Nós vivíamos em trevas, porque nós vivíamos guiados pela moral cristã. Nós estávamos num período de trevas porque a fé é cega. A fé é apenas um mito. Então, nós seremos guiados por filósofos iluministas, iluminados por uma razão. É desenvolvido um método de interpretação bíblica que vai se chamar crítica textual. A lógica é simples, inverter o sinal de tudo. Tudo que é bom aos olhos de Cristo se tornará mal. E tudo que é mal se tornará bom. Por exemplo, até este momento a Bíblia era a verdade. Agora ela é vista como sendo cheia de erros. Deus criou o homem como centro da sua criação. Coloca o homem num jardim, no centro da terra. E então
é hora de deslocar este símbolo para outro lugar. Tiramos o homem como centro da criação de Deus e o centro do universo passa a ser o Sol. Deus criou o homem do pó da terra? Eles vão perguntar. Isso é um absurdo. O homem e todo o universo está em evolução. Olha que termo lindo, evoluir. Percebe que o diabo começa a brincar com as palavras? Tudo que evolui é bom. Se tudo está em evolução, o homem evolui. Logo, o homem veio de um animal. Se o homem veio de um animal, não existe Adão e Eva. Se não existe Adão e Eva, não existe pecado original. Se não existe pecado original, por que foi mesmo que Cristo morreu? Tudo isso agora é um mito, apenas um conto. Ter fé agora é acreditar em histórias fantásticas, fantasiosas, totalmente descoladas da realidade. Lembra que eu disse o que é fé? Fé é confiar em uma pessoa. E eu gosto do Augusto Cury, ele é um psiquiatra brasileiro de fama internacional, escreveu muitos livros, fala muito sobre Cristo, e num testemunho dele ele diz, em um dos livros ele conta o seu testemunho, ele diz que ele era um ateu, e ele diz que ele estava disposto a provar que tudo isso sobre Deus, sobre Cristo é uma fábula, uma mentira, e ele decidiu investigar, e ele deu tudo de si para investigar os evangelhos. Sabe qual foi o fim? Ele se converteu. Porque um homem ateu decidiu buscar uma verdade, mas não uma verdade subjetiva, mas uma verdade objetiva, uma verdade real que está na realidade. Ele se converte a Cristo. Uma outra história como essa é do grande escritor C.S. Lewis, que vai escrever as Crônicas de Nárnia. Ele nasce num lar cristão, mas a sua mãe morre precocemente, e ele culpa a Deus, porque Deus mata a sua mãe com um câncer. Ele tinha apenas 8 anos de idade. Depois a única pessoa que iria cuidar dele era o vô, e mais ou menos 2 anos depois da morte da mãe dele, o vô dele também morre. O pai dele, cheio de depressão, coloca ele no internato. Ele é um menino retraído, ele sofre. E então ele faz um juramento e ele decide odiar a Deus e ele se torna um ateu. E então ele conhece, depois de velho, depois de adulto, um homem chamado J.R.R. Tolkien, um escritor de O Senhor dos Anéis. Tolkien era católico e vai mostrar para ele o sentido, o significado dos simbolismos cristãos que havia se perdido na modernidade, nessa era de luz. E adivinha o que acontece? C.S. Lewis decide procurar uma verdade e ele encontra e se converte a Cristo. Todas as pessoas que decidirem buscar uma verdade, a verdade encontrarão. A fé não é cega, mas o teu professor dirá que é. Mas olha, Natanael, pode porventura alguma coisa vir de Nazaré, alguma coisa boa vir de Nazaré? E Felipe diz: vem e veja. Quando eu me converti, eu não acreditava na Bíblia, eu também achava que a Bíblia continha erros e eu decidi investigar. Então eu descobri que um homem 700 anos antes de Cristo nascer disse que uma virgem daria à luz, e a profecia se cumpre 700 anos depois. Eu descobri que um homem conseguiu prever
a ascensão e a queda de impérios e escreve isso em seu livro, Daniel. E como Daniel prevê pelo Espírito de Deus acontece. E Deus diz para nós hoje, diz para a humanidade: fé sem razão não é fé. Quer ter fé? Vem e veja. Faça a prova de mim. Eu disse isso para um jovem semana passada. Eu conheci um jovem, 22 anos, ateu declarado, cresceu num lar cristão, é português. Após 20 anos de escola, ele sai ateu e a favor de todas as pautas progressistas. E eu disse para ele: se você procurar a verdade com sinceridade, Deus se revelará para ti. Amém. Você tem medo de fazer isso? A maioria das pessoas tem medo de descobrir a verdade. Graças. Eu quero que você me escute agora. O que eu tenho dito é ensinado nas escolas. Nós enviamos os nossos filhos e diariamente eles enfrentam a luta contra a fé. Nós diariamente enfrentamos a luta contra a fé. E a propaganda do diabo é tão forte que ele chega com supostas evidências, números matemáticos e estatísticas. Tudo isso para validar a sua mentira demoníaca. Vou dar um exemplo para você. Todo esqueleto de Neandertal que é exibido hoje nos museus pelo mundo são de plástico ou gesso. São réplicas. Em um ou outro sítio é exibido algo original. Mas existiu um escritor, ele morreu em 2017, ele é um cientista chamado Jack Watson. Ele foge para os Estados Unidos pedindo asilo porque ele vai ser perseguido. Ele era um cientista, biólogo e ortodontista. Ele se interessa pelos Neandertais, ele passa 20 anos estudando isso, e ele consegue uma autorização para ir num museu aqui na Europa verificar os ossos dos Neandertais. Por quê? Porque o Neandertal ele é classificado como um pré-humano. Um pré-humano. Algum estágio da evolução do homem. E ele vai verificar. E ele tem ele é ortodontista, ele é dentista. Ele repara que a arcada dentária dos Neandertais no museu foram montadas errada, porque os dentes não encaixam. Ele escreve um livro sobre isso, que se chama Buried Alive, Enterrados Vivos. E ele vai dizer que ele começa a rearranjar a arcada dentária de um Neandertal. E ele descreve no livro que tinha sido montado errado, porque o Neandertal na época não tinha queixo. E então, quando ele monta, surge o crânio de um humano, de um Homo sapiens, de um ser humano. E ele vai ser perseguido, ele vai fugir da Europa, ele vai buscar asilo nos Estados Unidos, porque ele escreveu um livro que revelaria algo que vai contra a teoria da evolução. Ele vai dizer que o Neandertal é uma mentira. Por que isso é criado? Porque na era da razão é necessário enterrar Deus. É necessário construir, ainda que com mentiras, todos os argumentos contra Deus e a religião. Isso não vai ganhar propaganda, isso vai ser escondido. Por que você acha que constantemente é tema em notícias a busca incessante sobre encontrar vida fora do planeta Terra? Existe um objetivo: o ódio contra Deus e a religião. É a busca para provar que a religião não passa de uma criação da mente humana.
Alguns até aceitarão que a religião traz algum benefício para a sociedade, mas apenas do ponto de vista social, desde que os fanáticos da religião sejam controlados. É assim como eles dizem. O que eu tenho para te dizer, meu ouvinte, meu irmão, é que o espírito do anticristo está agindo no mundo, criando um ambiente propício para a destruição da fé. Eu vou repetir o que eu li em Lucas 18, parte B do verso 8, que diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A fé está ameaçada, a fé está em ataque. Mas não é uma simples coisa de não quero que você fale. Não é simplesmente eu te proíbo de falar de Jesus. Eles querem colocar uma mentira sobre a fé. Eles querem enterrar a religião. Eles querem criar uma única religião, onde vários deuses serão permitidos, exceto o Deus verdadeiro, Jesus Cristo. A propaganda é muito engenhosa, é praticamente impossível uma pessoa detê-la. Mas nós devemos anunciar a verdade e nomear as coisas com um nome correto, que não é tão fácil. E eu falei sobre isso no domingo passado em Âncora, porque nós estamos inundados, rodeados por mentiras diabólicas. Mas nós precisamos começar a nomear os fatos e as coisas do jeito correto. O inimigo atacou a história, a cultura em todos os aspectos, a fé, a religião e a verdade. Neste momento, eu vejo surgir o homem global, aquele sujeito que é não mais um cidadão de um país, mas um cidadão de um mundo, de um império. Pois para existir um governo mundial, é necessário que haja um cidadão com características próprias. Você já pensou sobre isso? Vai surgir um anticristo e ele vai governar o mundo como um império. Para que isso aconteça, é preciso destruir a identidade dos povos e a identidade da religião. Porque o que faz um povo ser o mesmo povo? A identidade. Eles se identificam com aquilo. Eles falarão sobre os mesmos assuntos. Eles terão as mesmas leis. Vou dar um exemplo bem banal. Repare a moda. Semana passada minha filha me falou sobre uma frase que a sua professora de história disse, que me chamou muito a atenção. Ela ensinava sobre promiscuidade na escola, sobre, ela diria, evolução. Olha que interessante. Ela mostrava fotos de como as mulheres se vestiam antigamente na praia, com um fato de banho, compridos, e ela chama aquilo de retrógrado, antiquado, conservador foi a palavra que ela usou, para associar conservador com algo ruim. E ela vai mostrando a evolução. A roupa da mulher vai diminuindo, até chegar no ponto da mulher usar apenas uma pequena cueca, um pequeno fio dental, e todo o resto nu. E ela disse: isso é a evolução. Vocês precisam fazer isso. Isso é liberdade. É a vida que vocês devem adotar. Isso foi ensinado numa escola. E ela disse: porque a moda, a roupa, tem muito a ver com aquilo que a pessoa pensa. Repare que a moda, ela está sendo padronizada, e se você ir ao Brasil, ou ir à Alemanha, ou ir inclusive à China, as pessoas se vestem iguais. O homem cada vez mais afeminado e a mulher cada vez mais com a sua imagem destruída.
Você não viu o império do anticristo se levantando? O que eu te digo é muito importante. Não é só questão de moda, é tudo. Se nós usarmos a mesma linguagem que o povo deste império usa, nós nos desviaremos e desviaremos a próxima geração da verdade. Estaremos entrando num erro. Se nós usarmos a mesma linguagem que eles usam, nós, a igreja, nos desviaremos nesta e nas próximas gerações. Preste atenção. Mas se recusarmos usar a sua linguagem, seremos perseguidos. Eu não sei se você conhece o filósofo canadense, os portugueses chamam de canadiano, Jordan Peterson. Ele ficou muito famoso nas redes sociais por protestar contra a linguagem neutra. Ontem eu vi uma notícia no site aqui em Portugal sobre um livro de uma escritora colocando a linguagem neutra, dizendo nós todos somos únicos. Ou deveria dizer, nós todos somos únicos. Ele protesta contra isso e agora eu não estou acompanhando muito de próximo caso, mas ele vai ser submetido a um tratamento de correção, ele vai ser submetido a uma correção de postura e de linguagem. É como se fosse uma espécie de tortura. Isso era praticado na União Soviética. Eles torturavam a pessoa com choques elétricos na cabeça para a pessoa assumir o que o governo impunha. Jordan Peterson disse que aceita isso se for transmitido ao vivo. Isso é atual. Sabe o que fizeram nas escolas no Canadá recentemente? Retiraram todos os livros da biblioteca de todas as escolas que eles achavam que não era inclusivo. As bibliotecas ficaram vazias. Você não vê o império do anticristo se levantando? E você está preocupado com o que é a vez de comer ou de beber? Com a economia? Com a casa? Com o carro? Com a profissão? Você está preocupado com isso? O diabo quer que chamemos de gênero aquilo que é conhecido por sexo, pois eles estão ensinando que o gênero é uma invenção da sociedade, é cultural. Por isso a pessoa pode ser o que quiser. Aqueles que assim ensinam acreditam que estão sendo guiados. Aqueles que assim ensinam acreditem, estão sendo guiados pelo espírito do anticristo. O aborto, que é um sacrifício de criança a demônios, é apenas uma interrupção de gravidez para eles. Vocês percebem a mudança da linguagem? Aqueles que sobrevivem com aparelhos e que não, talvez não seja pelo gasto, eu não sei, mas desligar o aparelho para matá-los se chama eutanásia. É aprovado no parlamento e eles dizem, será melhor assim. Um homem recebe influência cultural. Sim, é verdade. Nós recebemos influência da cultura que vivemos. Mas em nossa biologia nós temos uma estrutura imutável. Um homem nunca vai sair batendo asas e voando. É impossível. Logo, eu não posso dizer para um homem, você pode ser o que quiser. Ele não pode ser um pássaro. Eu não posso olhar para qualquer menina aqui e dizer, você pode ser a rainha da Inglaterra se você quiser. Está fora da sua possibilidade. Isso nega a objetividade. Estamos às portas da ascensão do governo do anticristo. Seu espírito já dominou o mundo atual. Ele diz que a mulher é uma invenção da cultura. É uma mentira absurda.
A mulher é uma criação de Deus, não é obra da sociedade. Deus fez você, mulher, assim. E você é isso porque Deus quis. A invenção mais diabólica do mal foi o controle das pessoas por meio de um Estado. Ele faz isso com uma experiência na Torre de Babel. E ele está fazendo isso agora. O diabo, manipulando as pessoas, cria a Torre de Babel para abrir um governo central. E o que Deus faz? Isso é mal aos olhos de Deus e Deus os espalha sobre a terra. E atualmente, em nossa época moderna, após a guilhotina no pescoço dos reis, a Torre de Babel surge novamente. Nós estamos no meio de uma Torre de Babel. É um governo centralizado. Quer ver um exemplo? O Estado controla o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, com uma ordem, diz o que será ensinado em todas as escolas do país inteiro. Logo, todas as crianças, os futuros indivíduos e cidadãos da sociedade, aqueles que decidirão o rumo da sociedade, todos estes serão ensinados e influenciados por uma decisão política agora. Isso é um controle absurdo. E isso está nas mãos do diabo. Se você não conversar com os seus filhos todos os dias, você o perderá. É isso que você quer? Você quer perder o seu filho ou os seus netos? Se você não chamá-lo todos os dias, ei, leia isso. Olha o que Jesus disse. O que você pensa sobre isso? O que o seu professor te disse hoje? Você perderá o seu filho. Apocalipse 13, o verso 16 e 17 diz assim: faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O anticristo vai conseguir controlar todas as pessoas da sociedade ao ponto de serem perseguidos. Quem não tiver uma marca, não tiver um sinal, será localizado. O poder central só aumenta. Cuidem das suas famílias. A tecnologia, o governo, crescerá a um poder absurdo que eles vão determinar quem pode ou não comprar e vender. Está escrito: ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso é um controle. O controle só aumenta. Quer você criar meia dúzia de galinhas e duas, três ovelhas? O governo, através da tecnologia, tem que saber, através de um chip, o que você tem. Ele está fazendo isso agora com suas experiências sociais nas escolas. Tente tirar o seu filho da escola e fazer um home office. Você vai ver a burocracia que é. É praticamente impossível. Porque é importante que todos os cidadãos do futuro passem pela escola. Porque todos estão diante de uma experiência social. Através do Estado, o diabo controla tudo.
Eu me lembro que o ano passado, no final do ano passado, as minhas filhas ensaiaram algumas músicas cristãs no coro. Elas têm aula de música na escola e cantavam algumas músicas. Eu vivia pedindo para elas repetir a mesma música, que era uma música tão linda, cristã, que eu chorava. A história de 3 madeirinhas, e uma das madeiras ia virar a cruz de Cristo. E era algo tão lindo, irmãos. E aí você sabe o que foi anunciado? Que a música, toda essa música que remete a Cristo, ao cristianismo, vai ser proibida de passar na escola. Não pode mais ser ensinada. A minha filha está na orquestra. E a música clássica, que era sacra, você vê as músicas de Johann Sebastian Bach, do período barroco, ele era luterano, ele era um protestante. Todas as músicas dele, no final, ele assinava somente a Deus a glória. Olha que lindo. Não se ensina na escola. O que eles vão aprender na orquestra? Rock. Quem determinou isso? O governo. Por onde? O Ministério da Educação. Para quem executar? Os professores. Vocês estão vendo para onde a gente está caminhando? São tantas mentiras que é impossível. Só há um jeito: você se dedicar na escritura, na oração. Vou te dar um exemplo sobre como nomear as coisas, para a gente finalizar. Em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 19 e 20, olha o que diz. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. Tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma adjuntora. Olha o poder de análise que Adão tinha no estado de perfeição. Adão aqui ele ainda não tinha sofrido a consequência do pecado. Deus cria todos os animais, coloca diante de Adão, e Adão nomeia o nome de cada um deles. Sabe o que é isso? O poder que Adão tinha de observar, expressar e descrever corretamente eram perfeitos. Deus confia isso a Adão. Só que vem o pecado, vem a influência maligna e o homem vai perder isso. É por isso que hoje existe algo nítido na nossa frente. Vou dar um exemplo. Pessoas que estavam na União Soviética, eles acreditavam que estavam num regime democrático. A pessoa não seria capaz de ver um elefante à frente dos teus olhos, porque ela perde essa capacidade que Adão tinha. Adão vai pecar, ele dá o nome de Eva, ele chama de varoa, porque do varão foi tirado. Ele não dá um nome para ela, mas quando eles pecam, Deus diz que eles iriam morrer. Mas Deus faz uma promessa. Faz a promessa de que da semente da mulher viria alguém que o salvaria e venceria o diabo. Adão crê nisso. E através disso, ele dá um nome para a mulher, chama ela de Eva, que significa mãe de todos os viventes. E Adão tem esse poder de nomear, e que nós vamos perder. Eu vou dar um exemplo de como isso interfere em nossas vidas. Eu falei isso no domingo passado, mas eu vou repetir agora.
Com a vinda do Estado moderno, a nossa visão de religioso, quando alguém diz assim, fulano é religioso demais, fulano é religioso, nós temos a impressão de que a pessoa é ruim, é má. Nós temos aquela parábola, vou ler essa parábola, vou ler apenas uma parábola, Lucas 18, irmão, para vocês seguirem o meu raciocínio. Lucas 18, verso 9 e 14. Também nesta parábola, há uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nós lemos um texto desse, nós comparamos este homem, este fariseu, como o religioso. E nós dizemos, fulano de tal, ele é rígido, ele é religioso. E nós vemos isso como algo mau. Isso não é produção nossa, isso não é nossa opinião. Nós devemos sondar de onde vêm as nossas ideias. Isso é maligno, porque isso é um erro de nomeação. Eu estou dizendo para você que Adão tinha pleno poder de nomear as coisas. Deus traz todos os animais e ele nomeia. O homem peca e o homem perde o poder de nomear as coisas de forma correta. Então, nós pegamos a Bíblia, e eu já cometi esses erros, e Deus falou comigo recentemente a respeito disso. Nós pregamos que o religioso é mau, a religiosidade é má. E você sabe o que Deus me disse por esses dias? Eu fui religioso. Jesus me disse isso. E aí eu abri a Bíblia e eu falei, tem razão, Jesus foi religioso. Deus entregou o filho para Maria e levou Jesus no templo ao 8º dia para ser apresentado e ser circuncidado. Por quê? Porque era a prática da religião. Jesus era religioso. E aí quando nós vemos este homem, nós dizemos, o religioso é algo ruim. Isso é um erro de nomeação, porque este homem não é o religioso. Está escrito, diz desta parábola uns que confiavam em si mesmos. Lembra que eu disse no início o que é fé? Fé é confiar em quem? Em Deus. Se você confia em si mesmo, você não é religioso, você é hipócrita. Este homem não era um religioso, ele era um falso religioso. Ele era um hipócrita. Nós adotamos a palavra religioso como um termo pejorativo, como fruto da sociedade em que vivemos, da época em que vivemos. Eu cansei de participar de debates entre jovens e eles sempre me diziam a mesma coisa, e eu pensava assim: ser religioso é mal, nós devemos mostrar para o mundo que nós temos amor, que nós somos discípulos de Cristo, e mostrar que somos religiosos é algo ruim. Ser religioso não é ruim. Ruim é ser hipócrita. Ruim é ser o falso religioso. Note, Jesus jejuava? Jejuava. Jesus guardava o sábado? Guardava. Jesus cura um homem leproso e disse: vai, apresenta-te ao sumo sacerdote, ao sacerdote, para entregar uma oferta. Não diga nada a ninguém, porque assim está escrito na lei de Moisés. O que Jesus estava fazendo? Seguindo a religião.
Então eu leio sobre o falso religioso, aquele que aponta a mulher adúltera, aquele que quer matar Jesus. E eu digo, os religiosos mandaram matar Jesus e é mentira. Eu estou fazendo uma nomeação errada. Eu estou chamando de religioso aquilo que não é religioso, aquilo que é falso, aquilo que é hipócrita. Percebe isso, irmão? Eu falei bem claro, eu preguei sobre isso lá em âncora, mas foi só isso que eu falei. Deu mais tempo e agora o horário já se avança, eu não quero estender mais. Mas isso é um erro de nomeação. Quando eu observo uma coisa e eu entro no jogo do inimigo, eu uso as palavras que ele quer. Como eu dei o exemplo, por exemplo, do aborto, ou do gênero, ou do religioso. Se nós usarmos a palavra religioso como algo ruim, pejorativo, nós estamos destruindo a nossa fé pela parte de dentro. Nós estamos nos auto-sabotando. Você percebe isso, irmão? Eu quero fazer uma oração com você. Pode ficar de pé. Vamos orar.